E no Veda número 3, hoje nós temos a expressão se croire sorti de la cuisse de Júpiter. Então nós vamos ver o que é você se achar saído da coxa do Júpiter, que é o que essa mulher está fazendo aí. Então, você sabe que você pode acompanhar o texto e o áudio também lá no blog. E lembra de se juntar no nosso grupo VIP do WhatsApp, onde você recebe todas as novidades antes do que todo mundo, d'accord? Então, nós temos aqui um pequeno diálogo que você vai escutar e depois eu volto para explicar certinho. Vamos lá. J'ai croisé Sophie du chemin dans la rue ce matin et elle ne m'a pas dit bonjour. Oui, elle est devenue très distante depuis quelque temps. C'est à cause de ce récent article de journal qui dit qu'elle est la meilleure élève de toutes les écoles de la ville. J'avais remarqué. Elle est très froide avec ses anciennes amies. Exactement. Maintenant, elle se croit sortie de la cuisse de Jupiter. Oui, elle pense qu'elle est supérieure à tout le monde et elle a une attitude très désagréable envers les autres. Aqui nós temos A e B conversando, então o A diz assim, ó. J'ai croisé Sophie du chemin. Então, eu cruzei, eu trombei, eu encontrei por acaso a Sophie du chemin dans la rue, na rua, ce matin, hoje de manhã, et elle ne m'a pas dit bonjour. E ela não me disse oi. Aqui não precisa ser exatamente bom dia, tá? Oui, a outra concorda lá. Elle est devenue très distante. Ela ficou muito distante depuis quelque temps. Há um tempo, há um certo tempo. C'est à cause de ce récent article de journal. É por causa desse recente artigo de jornal que diz qu'elle est la meilleure élève de toutes les écoles de la ville. Que ela é a melhor aluna de todas as escolas da cidade. J'avais remarqué. Eu tinha percebido. Elle est très froide avec ses anciennes amies. Então, ela é muito fria com as suas antigas amigas. Exactement. Maintenant, agora, elle se croit sortie de la cuisse de Jupiter. Então, ela está se achando a última bolacha do pacote. Ela está insuportável. Ela está arrogante. Então, ela se acredita, ela se acha saída da coxa do Júpiter. Elle pense qu'elle est supérieure à tout le monde. Ela pensa que ela é superior a todo mundo. Et elle a une attitude très désagréable envers les autres. Ela tem uma atitude muito desagradável com relação às outras pessoas. Ok? Então, elle se croit sortie de la cuisse de Jupiter. Ó, aqui eu usei esse ezinho aqui porque é ela, tá? Se fosse masculino, seria só sortie, acabando aqui no i. Ok? Então, você sabe que você tem esse texto e esse áudio lá no blog. E você também pode se juntar ao nosso grupo VIP do WhatsApp, só com dicas incríveis de francês lá também. A gente se vê em breve.